Na segunda parte, a gente viu dilatometria. De um modo geral, quando aquecemos um corpo, ele tende a dilatar, porque as moléculas ficam se agitam e se afastam. E quando nós resfriamos, a tendência é contrair, uma vez que as moléculas vão se aproximar mais. Nós temos aqui a dilatação dos sólidos, que nós vimos 3 tipos de dilatação: linear, superficial e volumétrica. A dilatação linear é a dilatação do comprimento, a superficial é a dilatação da área e a volumétrica é a dilatação do volume. A dilatação linear, ΔL, L0 vezes alfa vezes ΔT. ΔL é a dilatação, é o quanto aumentou ou diminuiu. L0 é o comprimento inicial. Esse alfa é o coeficiente de dilatação, que depende do material, é um valor tabelado. E ΔT é a variação de temperatura, que é final menos inicial. A mesma coisa que para os outros, né? Para superficial e para volumétrico, o que muda é o coeficiente de dilatação. Para o superficial, a gente usa beta, mas como eu estou falando de área, eu estou falando de 2 dimensões. E o beta é 2 vezes o alfa. E a volumétrica, como eu estou falando de 3 dimensões, é 3 vezes o alfa. Então, nós só temos uma tabela que é para esse daqui. E outra coisa, o material que possui maior coeficiente de dilatação, ele dilata mais quando é aquecido e ele contrai mais quando é resfriado. Da mesma forma, quem tem o menor coeficiente de dilatação, dilata menos quando aquecido e contrai menos quando é resfriado. Temos aqui uma aplicação importante, que é a lâmina bimetálica, que é formada por 2 metais, né, de mesmo comprimento, mas de coeficientes de dilatação diferente. Sendo aqui, né, metal 1, metal 2, o coeficiente de dilatação 1 maior que 2, quando eu aqueço, quando eu aquecer ou resfriar, isso vai curvar. Quando aquecer, como 1 tem maior coeficiente, ele dilata mais. Então, como ele dilata mais, ele vai ficar maior. Quem é maior engole o menor. Então, ele vai curvar para a direita. Se eu resfriar, como o 1 tem maior coeficiente, ele dilata mais, mas ele contrai mais. Ele contraindo mais, o 2 vai ficar maior, empurrando para lá. Então, quando resfriar, vai curvar para a esquerda. E quanto maior for a diferença entre os coeficientes, mais ela vai se encurvar. E isso também a gente viu que pode ser utilizada em circuitos elétricos, abrindo e fechando o circuito. Uma outra coisa aqui, eu já peguei essa equação e peguei esse L0 e esse alfa e passei para o outro lado dividindo. A variação de temperatura e o coeficiente de dilatação são inversamente proporcionais. Então, se você quer aquecer, né, vamos supor, uma lâmina, mas você quer que tenha a menor variação de temperatura, você precisa de uma lâmina que tenha o maior coeficiente de dilatação. E uma outra aplicação aqui, que é dentro da dilatação superficial, são aquelas placas que possuem um orifício no meio. Quando a gente aquece, tudo vai aumentar, inclusive o buraco. Sempre aumenta, dilata para fora. Então, a placa aumenta, o buraco também aumenta, como se fosse uma placa inteiriça.